ao professor Ciro Flammarion, e foi muito emocionante porque o professor Ciro começou a atividade docente justamente na Universidade Católica de Petrópolis, substituindo o professor Francisco Falcon, que por sua vez substituiu a professora Maria Ieda Linhares. Isso foi lá por volta de 1966, 1967, e nós em 2013 enfim, prestamos essa homenagem a professor Ciro, e foi muito emocionante na medida em que nós tivemos uma professora, ex-aluna, na verdade, do professor Ciro, atualmente professora da Universidade Católica de Petrópolis, professora Lia de Aquino, que entregou uma placa em homenagem ao professor Ciro. Foi um momento muito, muito emocionante. Eu sei que temos parentes aqui do professor Ciro, então isso, enfim, foi um evento que emocionou a todos os presentes naquela noite, né? E logo após, meses após aquele evento, ele viria a falecer, então ficou na memória dos alunos, professores, funcionários da Universidade Católica de Petrópolis aquele evento. Então hoje aqui, mais essa homenagem ao professor Ciro, isso nos emociona uma segunda vez, eu diria, né? E nessa parceria agora, né, com a UERJ, com a Universidade Federal Fluminense, recebendo nessa sala, eu conversava aqui com o professor Marcelo, uma sala que já contou com conferências muito ricas para a renovação da produção historiográfica, enfim. Então, nessa manhã, eu desejo a todos uma ótima atividade que, enfim, será por todo o dia, rememorando aqui o professor Ciro, formador de historiadores, orientador, professor, uma pessoa com uma produção historiográfica incrível que marcou a todos nós que nos dedicamos à história. Então, o Museu Imperial tem uma grata, enfim, uma honra, na verdade, de receber a todos aqui para essa atividade, e mais uma vez desejo a todos uma ótima jornada, eu diria, né, de conferências. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos aqui. Eu vou fazer uma fala aqui, né? Preparei um textinho rápido, mas de abertura. Eu acho que um evento como esse, que de alguma maneira celebra, né, e discute a obra de um autor tão importante para todos nós, cabe aqui fazer um papel um pouco mais formal. Então, eu agradeço a presença de todos no simpósio, as várias faces de Ciro Flammarion Cardoso. E eu gostaria de fazer, então, alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao Museu Imperial, que cedeu esse espaço para a realização desse evento, em especial na figura do professor Maurício, diretor do museu, mas também agradecendo a Isabela Verleu, da parte de promoção, agradecendo igualmente a Patrícia França, da área de imprensa. Portanto, muito obrigado ao museu por nos ceder esse espaço e por ser esse grande parceiro que nós temos aqui em Petrópolis. Gostaria de agradecer igualmente a todos os docentes que apoiaram o evento, todos os colegas, desde o professor Marcelo Badaró, da Federal Fluminense, que vai fazer a conferência de abertura, mas todos os outros que vão participar do evento hoje, vieram aqui sem nenhum tipo de ajuda de custo, sem nenhum tipo de auxílio. Todos vieram porque entenderam ser esse evento, esse momento importante para se discutir a obra desse grande historiador que foi o Ciro. Então, muito obrigado a todos vocês. E individualmente a gente vai se falando no caminho do evento aqui, né? Então, obrigado, de verdade. Eu agradeço igualmente o apoio para a realização desse evento. São muitas pessoas envolvidas. Agradeço ao próprio UERJ, ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UERJ, que nos apoiou, aos integrantes do Grupo de Estudos de História da Arquitetura, que é o GEARC, o nosso grupo aqui da Arquitetura de Petrópolis, em especial aos nossos monitores do evento, a Pamela Lopes, Gabriela Freitas, Fernanda Barcelos e Beatriz Moon. Sem vocês, esse evento, vocês têm que entender, os alunos, que esses eventos só acontecem porque para vocês, esses eventos, muito mais do que para a gente, na maioria das vezes, e não acontece sem a presença de vocês e sem o apoio de vocês. Então, eu agradeço muito as meninas que me apoiaram tanto, que estão aí hoje correndo para um lado e para o outro. Eu também gostaria de agradecer aos apoios da AMPU, do Rio de Janeiro, ao Programa de Pós-Graduação em História da UERJ, ao Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, do qual eu faço parte,
e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx, Marxismo, UniEP-PRECA, o pessoal sempre presente e apoiando esses eventos. Algumas palavras sobre o Ciro. Eu conheci o professor Ciro Flammarion Cardoso no ano de 2002. Foi justamente com a minha geração que frequentava os Centros de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade, e na qual incluía muitos nomes, né? Naquela época, como Gisela Chapot, que hoje é pós-doc do Museu Nacional, vem falar para a gente hoje aqui, Eveline Azevedo, que hoje é professora da UERJ, Ana Paula Borborema, que continuou como professora, Vitor Lares, que trabalha na ABIN, enfim, mas tantos colegas que naquela época frequentaram aos Centros de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade, que era coordenado pelo professor Ciro Flammarion Cardoso e pela professora Silvia Damasceno, das Letras Clássicas. Depois entrou o nosso colega Fábio Friso, que era meu calouro naquela época, também e aí se juntou uma galera, né, como a gente se autodenominava, muito bacana, e que também fazia parte da organização desses eventos e participava em tudo. O Ciro, naquele momento, já era um famoso historiador, aquele que muitos temiam, outros gostavam, outros nem tanto, outros respeitavam de uma maneira quase reverente, não é isso? Mestre Ciro, doutor Ciro, aquilo me deixava um pouco receoso na época, né? Porque, enfim, né? A gente é aluno, fica com medo também. Mas, de qualquer maneira, as conversas que a gente tinha sobre música clássica, outros temas, inicialmente nas aulas, depois das aulas, começando a conversar sobre essas coisas, revelaram para mim um Ciro muito diferente daquele que outros tantos modelavam, né, para mim. Então, por vários motivos, essas outras pessoas mantinham uma distância respeitosa e que eu não mantive essa distância, fui cada vez me aproximando dele como aluno, depois como amigo. Enfim, não era todo mundo que podia estar em contato direto com Amon-Ra, não é isso? Porque era assim que ele era chamado, era o deus Amon-Ra, não é isso? Entre outros apelidos, esse era o mais poderoso que o Ciro recebia nos corredores da Universidade Federal Fluminense. Então eu conheci um professor que era tão erudito, mas surpreendia a todos nós pela generosidade, pela paciência em cuidar não só da minha formação, claro, mas de todos os meus outros colegas, que naquele momento ainda engatinhavam no mundo da pesquisa em História. E esse era o famoso Ciro Cardoso, que a gente convivia lá, o professor que dera aula na França, na Costa Rica, no México, nos Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha, Inglaterra, etc., etc. Ou seja, professor de tantos lugares importantes, e que na nossa frente era aquela pessoa que nos apoiava o tempo todo e que comprava donuts para as nossas reuniões do CEIA, ou seja, chegava lá com uma sacola cheia de donuts e todo mundo comia donuts, tomava Coca-Cola e outras coisas assim e ficava discutindo história antiga. Esse era o Ciro que quando terminavam os eventos ia para os bares mais próximos da região para tomar chopp e pagava a conta de todo mundo. Essa parte era muito importante para a gente, porque ninguém tinha dinheiro, né? Então, nada assim. E aí, pagar a conta era fundamental, senão a gente ia ter que lavar prato depois. E esses encontros se tornaram muito frequentes no Outback de Niterói, do qual participavam não só esses colegas que eu já mencionei, mas também o Alexandre Camargo, que é outro professor que vem dar uma palestra aqui, o Herder Ribeiro, que é um professor que estuda o Império, inclusive, que é petropolitano, mora aqui na cidade, Ricardo do Paraíso, sobrinhos do Ciro, Bruno e Leandro, que também se juntavam de vez em quando naquela nossa celebração de toda sexta-feira. Eu nem imagino como devia ser o Ciro de tempos antes da minha própria geração na UF, porque ele mesmo dizia que ele era muito diferente, já tinha mudado muito, mas enfim. Mas o que era possível para a gente imaginar e compreender é o impacto da trajetória acadêmica do Ciro, né? Ele formou centenas de historiadores, influenciou mais de uma geração de historiadores. O Ciro tem escrito mais de 40 livros, inúmeros artigos, que de alguma maneira preservam para a geração de vocês e para as outras gerações, de forma indelével, portanto, ao devido histórico, as suas reflexões, que são parte das grandes reflexões sobre a história do seu próprio tempo. Desse egiptólogo de coração, versado na língua egípcia, há muito que se ler e discutir hoje em dia. Mas ainda há muito mais, desde as contribuições que o Ciro deu à história da América, à história da Grécia e da Roma Antiga, à história da Idade Média. É impossível não mencionar aqui as contribuições do Ciro à teoria da história, à epistemologia, ao pensar histórico. O próprio Ciro dizia que ele não era monotemático, né? E ele dizia que achava chato quem era monotemático.
e ele intitulava essas pessoas como pessoas bolha. Essas pessoas monotemáticas, na verdade, são pessoas chatas, são pessoas bolhas. O Ciro nunca se furtou aos bons debates da época dele. E ele teve muitos debates na sua trajetória, eu presenciei, eu tive a satisfação de presenciar alguns deles. Ciro foi um marxista sempre coerente em seus diálogos e críticas ao próprio marxismo, avançou de maneira singular pelos caminhos tão ásperos da teoria social. Eu acho que o Ciro hoje é mais atual do que nunca. Há 18 anos atrás, o Ciro publicava um texto em que ele mostrava-se muito preocupado com o avanço do neoconservadorismo e de alguma maneira, ria um pouco dos pós-modernos, né? E ele se dizia mais preocupado com o pensamento neoconservador do que um pós-modernismo, e ele falava isso há 18 anos atrás. E hoje eu acho que a gente tem que refletir sobre essas questões, é importante a gente reler o Ciro. O Ciro era muito mais do que se pode representar aqui, gente, nessas palavras tão magras que eu estou falando. O Ciro era um homem de síntese, ele tinha uma inteligência absolutamente aguda, ele conseguia entender profundamente o rebuscado e extenso repertório da música clássica, do balé, da ópera, mas ele não se furtava a rir escancaradamente quando ele caminhava pelas ruas de Friburgo e cantarolava o samba do crioulo doido do Stanislau Ponte Preta. Ou seja, ele conseguia transitar por esses mundos do clássico e do popular. Eu conheci um Ciro que era esse professor, mas também era o Ciro que tinha suas memórias de infância do Campo do Coelho, em Teresópolis. É aquele Ciro da voz super grave, mas que contava piadas engraçadíssimas. E o Ciro fazia questão de repetir as piadas, muitas vezes. Ou seja, os alunos estavam acostumados a ouvir a mesma piada umas 10 vezes. Mas ele era tão engraçado que você conseguia rir pela 10ª vez da mesma piada, né? Se vocês entrarem na internet, tem vários vídeos do Ciro, e ele conta a piada que ele sempre contava para a gente dos pesquisadores alemão, francês e inglês que vão fazer uma história do camelo. Eu não vou contar essa piada aqui, porque o Ciro certamente contava piada muito melhor do que eu, sou um desastre contando piada. Então, assistam o vídeo e vejam, esse era o Ciro que a gente via, mas era o Ciro também muito atido, muito coerente, muito respeitado e um grande historiador. Esse Ciro, dessas memórias do Campo do Coelho, da voz grave, vive nas memórias de quem amava ele e continua vivendo. Mas, no entanto, hoje, aqui no Museu Imperial, eu convido todos vocês, todos os colegas, a conhecer um pouco mais da obra do Ciro Flammarion Cardoso, esse que foi um dos maiores historiadores, um dos mais relevantes pensadores brasileiros. Obrigado a todos. Bem, agora, depois dessas quase longas palavras aqui, eu passo a palavra ao professor Marcelo Badaró, agradecendo de antemão ao nosso conferencista.